Olá, olá a todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, eu sou farmacêutica, eu fui professora na universidade durante 15 anos, desde a A9 que trabalho em farmácia e sou autora das Dicas da Farmacêutica, um projeto que criei especialmente dedicado a si, a vós, que estão a assistir, para promover a literacia em saúde. E as dicas da farmacêutica materializam-se em diversas atividades. Uma delas tem que ver exatamente com a realização destes diretos, destas lives. E hoje a minha convidada é uma farmacêutica muito especial, que é a doutora Emma Paulino, que eu vou desde já convidar para se juntar a nós. Doutora Emma, ora, boa noite a todos, os que se têm vindo aqui a juntar a nós. Doutora Emma, já cá estamos. Olá, Boa noite. boa noite. Ora, sejas muitíssimo bem-vinda a este direto, aqui no contexto das Dicas da Farmacêutica. A doutora Emma Paulino é uma farmacêutica, como eu estava a dizer, muito especial, com um percurso, eu diria, notável e excepcional, é uma inspiração para todos nós. Recentemente foi eleita presidente da ANF, a Associação Nacional das Farmácias, é a primeira mulher presidente da Associação Nacional das Farmácias. É também farmacêutica comunitária e diretora técnica proprietária da farmácia que é sua, em Almada. É diretora da EasyFi e, para além deste percurso nacional, que era bastante longo, e para além de participar e já ter colaborado e ter tido diversos cargos em diversas instituições que representam o setor, não só a nível nacional, mas também internacionalmente. Portanto, é este percurso, de facto, excepcional, não só dentro de portas, mas também lá fora, que nos enche a todos de orgulho. É secretária profissional da FIP, atualmente, e é presidente da Rede Europeia de Cuidados Farmacêuticos, o que também nos enche a todos de imenso orgulho, e sabemos que estamos em boas mãos, de facto, com a liderança da doutora Emma destas instituições internacionais e nacionais também. E se me permitem aqui já uma nota prévia, nós conhecemos desde os tempos de estudantes na faculdade, por isso eu acredito que ninguém leva a mal se nos tratarmos por tu, porque de facto conhecermos já há mais de 20 anos. Emma, sejas muitíssimo bem-vinda. Obrigada e obrigada pela introdução e que é com muito prazer que aqui estou. E espero que seja uma sessão interessante para todos e estou aqui com muita, como disse, com muita honra e com muito gosto para partilhar desta conversa contigo. E eu agradeço desde já, porque eu sei que tu tens uma agenda preenchidíssima, aceitaste desde logo, desde que assim que te propus este desafio, e eu agradeço a tua disponibilidade e este teu tempo neste serão, como eu digo, com uma agenda que todos sabemos preenchidíssima. E hoje vamos falar sobre a vacina contra a gripe sazonal em ambiente de farmácia comunitária e isto integra-se aqui no contexto deste mês de outubro, em que nas Dicas da Farmacêutica estamos dedicados a reforçar o sistema imunitário. Já falámos na semana passada sobre a importância dos micronutrientes para que estejamos todos imunocompetentes. Na próxima semana vamos falar sobre a importância dos probióticos para reforçar o sistema imunitário. E hoje vamos falar sobre um imunoestimulante específico, sobre uma vacina, que são as vacinas, mas hoje uma em concreto, que é a vacina contra a gripe sazonal. E, de facto, desde 2008, que as farmácias vacinam e dão o seu contributo para aumentar a cobertura vacinal contra esta doença, que é uma doença viral aguda, que se caracteriza por febre alta, prostração e que pode ter outros sintomas associados, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, etc. Mas que pode, em determinados grupos, nomeadamente nas crianças e nos idosos, pode ter complicações, pode ter consequências mais graves, como, por exemplo, a pneumonia. E no ano passado foi um ano atípico, não é?
porque todos nós cumprimos e respeitámos o isolamento social, o confinamento, não é? Usámos máscara obrigatoriamente, higienização das mãos, das superfícies, etiqueta respiratória, cumprimos as regras muitíssimo bem no ano passado e, portanto, os números foram excepcionalmente positivos e surpreendentes no ano passado, a nível mundial, a nível europeu e em Portugal também. A nível europeu, só para terem uma ideia, houve uma descida de cerca de 99% nos casos de gripe. Mas este ano temos aqui dois fatores muito importantes. Primeiro fator, no ano passado não tínhamos vacina contra a Covid na época vacinal. Este ano já temos. E mais, está a ser administrada concomitantemente com a vacina contra a gripe. Isto, por um lado, como é que nós nos vamos articular? Já lá vamos. E, segundo fator, os especialistas alertam para que este ano a gravidade da atividade gripal e a sua prevalência vai ser consideravelmente maior relativamente ao ano passado. Neste sentido, Emma, começava a te perguntar como é que se espera, quais são as expectativas, como é que vai ser este ano. Segunda-feira vamos começar a vacinar, não é? Nas farmácias contra a gripe, não contra a Covid, ou ainda não, não sabemos se lá chegaremos, mas como é que vai ser? Como é que vai decorrer este processo este ano? Bem, realmente o ano passado foi um ano excepcional em todos os domínios e na gripe não foi exceção. Estou certa que se estiverem a assistir alguns colegas farmacêuticos sabem bem, até do ponto de vista da procura de medicamentos não sujeitos a receita médica para sintomatologia sugestiva de constipações e gripes, efetivamente foi muito mais baixa do que o habitual. E, portanto, isso também se repercutiu, tal como já estavas a dizer e muito bem, na diminuição da procura dos serviços de saúde e das hospitalizações relacionadas com estes síndromes respiratórios. Este ano, na realidade, quase que me apetecia dizer, como é o jogador da bola, prognósticos só no final do jogo. Há várias teorias. Continua a haver muitas pessoas que, independentemente das fases de desconfinamento e de uma maior abertura para a utilização, uma maior flexibilidade na utilização de máscaras, continuam a utilizar a máscara. Pessoas que continuam a ter uma boa higiene das mãos. Por outro lado, continua a haver também uma boa sensibilização da população portuguesa, porque aí realmente, e foi demonstrativo aqui com as taxas de vacinação que atingimos, que a população portuguesa é muito aderente ao conceito da vacinação. Portanto, temos a questão também da vacina. Mas eu diria que vai muito depender, porque depende sempre da efetividade da própria vacina, porque todos os anos são fabricadas vacinas de acordo com aquilo com aquelas que se espera serem as estirpes do vírus mais prevalentes, e há algumas teorias que dizem que devido a ter havido muito pouco vírus em circulação, que é mais difícil de saberem quais é que são as estirpes que vão estar mesmo mais prevalentes e, portanto, pode diminuir a eficácia das vacinas. Portanto, há uma perspectiva mais conservadora e, digamos que um bocadinho mais pessimista de que as vacinas possam não ter tanta efetividade ou possam não ter tanto resultado para proteger da doença e que as pessoas vão diminuindo a utilização das máscaras e os cuidados de higiene. Por outro lado, há também uma outra perspectiva que é da continuidade da utilização das máscaras e destes cuidados de higiene que também todos nos habituámos a seguir e que pode mais uma vez fazer com que durante este período gripal não haja tanta circulação de vírus. Portanto, na realidade, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu diria que o mais seguro para todos é seguirem todas as recomendações. É vacinarem-se contra a gripe, é vacinarem-se contra a Covid-19, a dose de reforço, se estiverem nos grupos abrangidos pelas recomendações da DGS, é continuarem a utilizar a máscara, nomeadamente em espaços fechados ou em espaços onde é difícil manter a distância para outras pessoas. Fazer uma boa higiene das mãos e também, se tiverem sintomatologia, fazerem um auto-isolamento também e com mais cuidado não estarem perto de outras pessoas. Desculpa.
possam eventualmente ser mais frágeis do ponto Mais de vista suscetíveis. imunitário. Exatamente. Portanto, é sempre melhor seguir as recomendações, independentemente daquelas que são as expectativas sobre como é que vai correr este ano em matéria de gripe. Aqui o ditado popular aplica-se claramente, mais vale prevenir que remediar. Cumprindo as regras todas e, para além disso, com a vacina, que é de facto aqui uma poderosa arma para prevenir, não é? Eu queria só dizer aqui, pedir, por favor, a todos, aqui fazer 2 pedidos. Primeiro pedido, se acharem que querem convidar outros colegas, amigos, familiares, seguidores, para usar a terminologia do Instagram, para este direto, tem aqui uma setinha em baixo, à direita, e através dessa setinha podem convidar mais pessoas para se juntarem a nós e para partilharmos aqui este direto com mais pessoas. E o segundo pedido era que existe, ao lado dessa seta, existe um balão com um ponto de interrogação e que colocassem as questões nesse balão, porque assim elas não vão fugindo aqui, não se sobrepõem a outras e conseguimos responder de um modo mais sistemático a todas as questões que foram colocando. E eu pegava já aqui na primeira pergunta, que já surgiu, que era qual era a opinião relativamente à toma concomitante da vacina contra a gripe e a terceira dose, a dose de reforço, contra a Covid-19. Isto estamos a falar nos grupos considerados prioritários pela DGS, os maiores de 65, não só, mas agora focando nestes. Muito bem. A experiência na administração de ambas as vacinas em simultâneo ainda é limitada. Portanto, esta é a primeira nota que gostaria de deixar. No entanto, já houve países em que se iniciou esta administração conjunta e onde se fizeram desde logo estudos para perceber como é que como é que era a reação das pessoas em matérias de reações adversas e como é que reagiam em termos de produção de anticorpos. E os estudos que eu li já sobre esta matéria demonstram que a vacina é segura, numa perspectiva de que o perfil e intensidade de reações adversas não é muito superior àquela que já se tem quando se toma as vacinas de forma isolada e que o perfil de efetividade, ou seja, com a produção de anticorpos contra as doenças, também parece não sofrer alterações e, portanto, o facto de se tomar uma das vacinas com a outra não diminui o efeito uma da outra. Portanto, os estudos que já li são positivos e demonstram esta possibilidade. De qualquer forma, as pessoas são livres de escolher, de poderem as duas vacinas ser administradas em simultâneo ou não, mesmo se forem administradas em simultâneo na mesma sessão. Elas normalmente serão, e a recomendação é essa, administradas em locais diferentes, por exemplo, uma num braço e a outra no outro braço, e se não for possível nos braços, então utilização de músculos da perna. Portanto, é possível, é recomendável fazer em músculos diferentes, digamos assim. Mas o perfil é bastante favorável. E claro que se a administração das duas vier a aumentar a adesão da população à vacinação de ambas, contra ambas as doenças, isso, como é óbvio, é positivo. Sem dúvida, não é? Emma, e como é que nós vamos articular esta toma com a farmácia? Como estavas a dizer, as pessoas podem optar por fazer a toma em separado e aí é preciso distanciar esta toma em 14 dias, não é? Como é que vai funcionar esta articulação, este registro? Está tudo pensado? As pessoas que estão a assistir podem ficar tranquilas? O que é que nos podes dizer sobre isso? Bem, dizer que se a primeira vacina, e neste caso será a da gripe, for administrada na farmácia comunitária, as farmácias comunitárias, quando fazem a administração da vacina, fazem logo o registro da administração. E esse registro, ao dia de hoje, já alimenta automaticamente o boletim eletrónico de vacinação. O que significa que se a pessoa for ao centro de saúde para ser vacinada contra a Covid-19, o enfermeiro, a enfermeira, o colaborador que lá estiver no centro de saúde vai ter acesso a essa informação de que foi administrada a vacina da gripe na farmácia e em que dia.
e, portanto, pode fazer esse cálculo das 2 semanas, digamos assim, de grosso modo, de distanciamento. Já na farmácia, as farmácias não têm acesso automático ao boletim de vacinas para confirmar quando é que a pessoa levou a última vacina, é que lhe foi administrada a última vacina. Mas as pessoas podem abrir a sua aplicação no telemóvel, que é a aplicação do MySNS, que tem lá o boletim de vacinação eletrónico para que o farmacêutico possa consultar. E também é possível na plataforma eletrónica, online, a pessoa também aceder com os seus dados para que o farmacêutico possa consultar. Claro que esta situação não é a mais adequada e, portanto, há alguma expectativa que as autoridades de saúde possam permitir ao farmacêutico na farmácia que consulte o boletim diretamente, com permissão, como é óbvio, da pessoa, e confirmar esse intervalo para a administração das vacinas. Mas neste momento o processo ao contrário funciona muito bem. Se levar primeiro a vacina da gripe na farmácia, depois quando for ao centro de saúde ele já tem lá essa informação. Ao contrário, a farmácia terá de solicitar, por enquanto, os dados ao próprio utente, ou a informação, se a pessoa se lembrar, ou então consultar diretamente o boletim eletrónico. Esperamos que em muito breve trecho o farmacêutico possa fazer de uma forma mais expedita. Muito bem. Emma, e quem é que se deve, quem é que se deve vacinar contra a gripe? Bem, os grupos de risco, certamente. Os grupos de risco já estão bem identificados. Sabemos que são as pessoas com mais de 65 anos. Sabemos que são os profissionais de saúde, porque ao vacinarem-se, protegem-se a eles próprios, de modo a aumentar, a diminuir a probabilidade de absentismo, não é? Dos profissionais de saúde que contactam com muitas pessoas com doença. Os profissionais de saúde, as grávidas, e as pessoas com menos de 65 anos com determinadas chamadas comorbilidades ou doenças que normalmente aumentam o risco da pessoa vir a ter complicações pela gripe, como bem disseste, por exemplo, pneumonias. Portanto, estas pessoas certamente beneficiam da vacinação contra a gripe. Depois pode haver pessoas que tenham situações específicas que comprometam também o sistema imunitário, e que o médico assistente ou o médico que a acompanha identifique que seria relevante fazer a vacina e nesse caso irá prescrever a vacina que pode ser depois administrada na farmácia comunitária. Mas em relação aos grupos de risco, aos outros grupos de risco que já fui referindo, todos eles podem beneficiar a não ser que tenham alguma contraindicação. Portanto, pessoas com mais de 65 anos, grávidas, há pessoas institucionalizadas também, nomeadamente em lares ou outro tipo de instituições similares, e as pessoas com menos de 65 anos, mas com morbilidades como doenças respiratórias, diabetes e outras, lá está, que possam aumentar o risco de complicações. Muito bem. E esta questão que já temos aqui algumas questões, mas neste contexto da vacinação da farmácia e desde o ano passado, com a vacinação, o SNS, vacinação local, esta questão que as pessoas colocam muitas vezes, é gratuito, não é gratuito? Como é que isto funciona, não é? Este ano vieram, foi, creio que o ano em que vieram mais doses para Portugal, não é? Quantas é que as farmácias vão receber? E já vamos ver que o ano passado nem tudo correu muito bem, não é? Não recebemos as doses que estávamos efetivamente à espera. Tínhamos depois listas de espera e agendadas pessoas e não conseguimos, de facto, dar resposta a todas as necessidades da população. E, portanto, esta é a minha pergunta. Quem é que é prioritário? Quem é que não é? E agora, esta questão também. Porque é que para uns é gratuito, para outros não é? Como é que isto funciona? Para que se fique bem claro para todas que estão aqui a ouvir-nos. Certo, então nós temos os chamados dois contingentes, ou seja, há o contingente privado de vacinas, que são as vacinas que estão
disponíveis nas farmácias comunitárias e que as pessoas pagam pela vacina com a comparticipação, mediante a apresentação da receita, e pagam também o serviço da administração da vacina por parte do farmacêutico. Essas vacinas do contingente chamado privado, este ano vamos ter 700 mil. O ano passado tivemos 400 e poucas mil doses, o que efetivamente foi insuficiente para a procura que houve, que foi bastante elevada o ano passado nas farmácias. Portanto, este ano um aumento de 40% nas vacinas disponíveis neste contingente privado. E estas, lá está, são pagas pelas pessoas com comparticipação e é pago o serviço de administração de vacinas. Em relação ao contingente do SNS, essas vacinas que são as gratuitas, que a pessoa não paga nem a vacina nem a administração, são vacinas que são adquiridas diretamente pelo Serviço Nacional de Saúde e que serão administradas a determinados grupos específicos que a Direção-Geral da Saúde identificou, que são estes grupos de risco. Ou seja, maiores, com mais de 65 anos, institucionalizadas. Exatamente. Portanto, essas pessoas têm direito a estas vacinas gratuitas. Antes do ano passado, as pessoas tinham de se dirigir ao centro de saúde para ter acesso a estas vacinas gratuitas, de forma gratuita. A partir do ano passado, portanto, o ano passado já ocorreu e este ano vai-se passar novamente, 200 mil vacinas de um contingente do Serviço Nacional de Saúde, que é de 2.200, aproximadamente, ou 2 milhões, peço desculpa, 2 milhões. 2 milhões e 200. 2 milhões e 200, 200 mil vão para as farmácias e nós podemos administrar essas vacinas nas farmácias, então também de forma gratuita às pessoas que fazem parte daqueles grupos de risco. Portanto, as pessoas que fazem parte dos grupos de risco podem se dirigir às farmácias e ter acesso a estas vacinas gratuitas. Na verdade, ainda há, no entanto, uma indefinição. Dirigem-se à farmácia, fazem o agendamento. Sim, temos. Sim, e nós sim, isso é para prestar este serviço. Sim, é importante. Primeiro, antes de ir à questão do agendamento, dizer que ainda não há uma definição este ano para quem é que essas 200 mil vacinas nas farmácias se vão dirigir. Porque como as pessoas com mais de 65 anos estão a ser chamadas centralmente também para administrar a vacina Covid, este ano não sabemos se as vacinas, as 200 mil que vamos ter gratuitas, serão para as pessoas com mais de 65 anos ou pessoas com menos de 65 anos, mas com aquelas comorbilidades. Como as doenças, exatamente. Por exemplo, quem tem patologia respiratória, oncológica, a partir da próxima semana, os farmacêuticos já saberão, já terão essa informação e já poderão transmitir às pessoas. Agora, a questão do agendamento é importante. Normalmente as farmácias, praticamente todas as farmácias, guardam uma lista de chamadas reservas, digamos assim, para as vacinas. Algumas procedem logo ao agendamento do dia onde em que a pessoa pode fazer a administração. Outras farmácias ficarão com a pessoa numa listagem que, assim que forem chegando as vacinas à farmácia, irão telefonando para as pessoas e fazendo esse agendamento. Portanto, é isso que as pessoas podem esperar. Se quiserem ser vacinadas contra a gripe numa farmácia, deverão dirigir-se à sua farmácia, mas neste momento já o podem fazer, e colocar-se ou na lista de reservas para receber também depois essa informação, ou promover logo o agendamento, se no caso dessa farmácia houver logo o agendamento efetuado. Muito bem, e nós cá estamos, e a partir de segunda-feira começamos. E eu agora já vi que temos aqui muitas questões. Ora, primeira questão: se os farmacêuticos também têm direito à vacinação gratuita este ano? Vamos ter um contingente de vacinas que será enviado para as equipas das farmácias para poderem ser administradas nos farmacêuticos, sim. Portanto, sim, profissionais de saúde, como a doutora Ema estava a dizer há pouco. Ora, agora temos aqui mais uma pessoa que pergunta: ainda não fui chamada para a vacina da gripe e já passou quase um mês, a quem devo reportar?
Ora, não sei se será uma pessoa que tem alguma comorbilidade ou não, provavelmente. Pois é que as pessoas, há aqui algo, pode haver alguma confusão entre o facto de já ter iniciado a campanha da gripe, mas a campanha da gripe que se iniciou há um mês era Exato. para profissionais de saúde e pessoas que estão institucionalizadas. As pessoas que não estão nesta situação só começaram a ser chamadas agora. Portanto, se a pessoa que colocou esta questão não é nem profissional de saúde no âmbito do SNS, nem está institucionalizada, é normal, digamos assim, que ainda não tenha sido chamada. Outra circunstância que nós também já sabemos é que, devido à coadministração entre da vacina contra a Covid e gripe, estão a chamar as pessoas por faixas etárias, começando nas faixas etárias mais elevadas. Portanto, primeiro as pessoas com mais de 85 anos e depois, então, diminuindo a faixa etária que está a ser notificada e a ser chamada para ser vacinada. E, portanto, pode ser esta situação de ainda não ter chegado a sua vez. Ora, muito bem, mais questões. Se a vacina na farmácia é administrada por enfermeiros? Pode ser, e pode ser administrada também por farmacêuticos. Estas duas classes profissionais estão habilitadas e são competentes para fazer esta administração. E as farmácias podem recorrer a ambos. Ou a um enfermeiro que contratam para este efeito, ou então farmacêuticos que têm uma competência aprovada pela ordem e certificada pela ordem dos farmacêuticos para o fazer. Portanto, pode ser um farmacêutico ou um enfermeiro. Todos com a competência de vida e sabendo o que estão a fazer. Exatamente. Ora, agora uma pergunta que é de uma farmacêutica, claramente. O Cifarma 2000 comunica diretamente com o e-vacinas, com o boletim de vacinas eletrónico? O Cifarma 2000 comunica diretamente, a vacina da gripe é registada. Mas eu aconselhava, se utiliza o Cifarma, também tem o novo módulo de atendimento do Cifarma, e eu aconselhava a fazer o registro das vacinas no novo módulo de atendimento. Mesmo que ainda não utilize o novo Cifarma, pode fazê-lo só para efeitos de registro das vacinas. E porquê que eu sugiro fazer através do novo módulo de atendimento? Porque o processo de registro é bastante mais simples, está bastante mais simplificado, e em relação a outras vacinas, que não apenas a da gripe, no novo módulo de atendimento, todas elas ficam registadas, enquanto que no Cifarma 2000, neste momento, só as da gripe é que são enviadas para o boletim eletrónico. Portanto, há uma forte recomendação para se utilizar o novo módulo de atendimento do Cifarma para fazer o registro da administração da vacina da gripe. E temos aqui mais uma questão, que também deve ser de uma farmacêutica. Tendo em conta que a vacinação começa já segunda-feira nas farmácias, quando é que as farmácias vão saber a quem direcionar as vacinas do contingente do SNS? Sim, efetivamente esta informação é muito importante. Como eu disse anteriormente, infelizmente, esta informação ainda não está completamente fechada, no entanto, estará fechada até ao final desta semana, de forma a que na segunda-feira, quando começarem a ser administradas vacinas, se possa transmitir a informação às pessoas. Porque nós ainda não vamos ter vacinas do SNS nas farmácias, a partir de segunda-feira, e também ainda pode demorar algum tempo às pessoas serem chamadas para ser vacinadas pelo SNS. E, portanto, aqui vai ser importante termos esta informação para dizermos às pessoas que, se quiserem vacinar-se com as vacinas do SNS, independentemente de depois serem direcionadas para as pessoas com mais de 65 ou com menos de 65, se devem dirigir a um centro de saúde, qual é que é a expectativa em termos de tempo para serem chamadas, e quando é que vão ter as vacinas também na farmácia para poderem também ter essa opção, e se são elegíveis para a vacinação na farmácia. Todas essas informações vão ser importantes a quando do início da campanha da gripe na segunda-feira.
Portanto, na próxima semana teremos mais informação. Sim. Eu pedia a todos, por favor, que colocassem as questões aqui neste balãozinho, cá em baixo à direita, porque senão o que acontece é que as perguntas vão voando, vão fugindo e nós não conseguimos responder a todas. Se as colocarem neste balãozinho, em vez de ser no chat, onde diz comentar, eu consigo aqui escolher as perguntas, selecionar uma a uma e vamos respondendo. À previsão de entrega das vacinas do contingente do SNS. Bom, a doutora Emma acabou de responder a isto, mas não sei. Não, o próprio Serviço Nacional de Saúde está com algumas incógnitas relativamente às tranches de entrega. E, portanto, eles próprios ainda não conseguem confirmar a data. A data que nos foi avançada foi a partir de 15 de novembro. De qualquer forma, mais uma vez, informações por parte do Ministério da Saúde. Soubemos que alguns lotes de vacina estariam de quarentena em França, por exemplo, portanto está a haver alguns constrangimentos em termos da chegada das vacinas a Portugal e, portanto, esta informação de quando é que chegam as do SNS ainda não é final, mas será para meio de novembro. Temos aqui mais uma questão que é qual é que é esse módulo de atendimento? Da nova solução do Cifarma. Todas as farmácias que têm Cifarma têm este módulo de atendimento já instalado na farmácia. Se não sabem o que é que ele é e como é que podem fazer o login para fazer o registro no novo módulo de atendimento, aquilo que sugerimos é que contactem o vosso gestor de associado, que está perfeitamente habilitado para vos guiar nesse processo e no fundo, permitir que possam utilizar o módulo de atendimento para o registro das vacinas. Emma, temos aqui mais uma pergunta. Este ano será necessária receita para vacinar os maiores de 65? Depende da questão qual das duas modalidades? De quais das duas modalidades exatamente e o que é que vai ser esperado das farmácias. Mas à semelhança de anos anteriores, em que as pessoas com mais de 65 anos tendo acesso à vacinação sem necessidade de apresentação de receita médica, a expectativa é que também nas farmácias possam aceder da mesma forma, em iguais condições. Muito bem. Mais questões? Fui vacinada com a terceira... Fui vacinada com a terceira dose da vacina contra a Covid por indicação da norma DGS. Ora, muito bem. As vacinas já chegaram a várias farmácias. Devemos começar já a vacinar ou esperar pelo dia 25, pela segunda fase, não é? Sim, onde as farmácias estão integradas. Deve-se esperar por segunda-feira, porque a data de início da campanha de vacinação nas farmácias é dia 25 de outubro. Esta entrega, normalmente, que é programada para 2 dias antes, é para ter a certeza que no dia as vacinas estão, mas as vacinas devem ser resguardadas até ao dia previsto para o início da vacinação. Vamos aqui ver se há mais questões. Já receberam, já respondemos, porque há empresas que têm prioridade nas vacinas. Estas também já respondemos. Também já respondemos. Creio que já respondemos a todas as questões. Eu não sei se mais alguém quer aproveitar. Eu estou aqui com a doutora Emma Paulino para colocar mais alguma questão relativamente a esta época vacinal, que vai ter início nas farmácias na próxima segunda-feira. Mais alguma questão que queiram colocar? Eu já vi que tivemos muitas perguntas de farmacêuticos. Temos aqui mais uma. Ora... ao vacinar uma pessoa com mais de 65 anos na farmácia, por opção do utente, mesmo com receita médica, não corremos o risco de retirar uma vacina às pessoas do contingente privado?
não, o contingente privado também é importante ser utilizado nas pessoas de maior risco. Ou seja, eu diria que não vacinar uma pessoa com mais de 65 anos que não se quer, que não quer ou não consegue, porque há pessoas que têm dificuldades de deslocação e que os centros de saúde são longe do local onde residem. E, portanto, todas as pessoas com mais de 65 anos devem ser vacinadas. Portanto, se as pessoas não se dirigem ao centro de vacinação e optam pelo contingente privado nas farmácias, eu diria que é para vacinar, porque claramente as pessoas com mais de 65 anos são as que mais beneficiam da vacinação. Portanto, a pessoas com mais de 65 anos devemos sempre dar resposta. E se a pessoa opta por ser vacinada na sua farmácia pelo conforto, pela confiança que tem, por dificuldades de deslocação ao centro de saúde, penso que também é demonstrativo da confiança que as pessoas têm e da preferência que têm pela farmácia. Emma, se me permites acrescentar, nós devemos sempre seguir a norma da DGS, que é o desígnio nacional, não é? Portanto, devemos nós também tentar sempre respeitar aquilo que são os grupos prioritários definidos para o país, não é? Porque essa definição é nacional e tem que ver com as pessoas que têm um risco maior de vir, de facto, a sofrer de complicações e a ter complicações e na sequência de se vierem a ter gripe, de facto, não é? Portanto, devemos, o mais possível, seguir aquilo que são as orientações nacionais. Ora, já temos mais uma questão. Em relação a esta última pergunta, há necessidade de perceber para quem é o contingente do SNS. Exatamente, pronto. As listas de espera são muito grandes, pois, exato. Exatamente. Temos que também gerir as expectativas das pessoas relativamente à data. Porque, por exemplo, é possível que haja pessoas com mais de 65 anos, vamos até imaginar que nós podemos depois administrar vacinas do SNS a pessoas com mais de 65 anos, mas que as pessoas preferem ser vacinadas já e contar já com isso do que estar à espera que cheguem as tranches do Serviço Nacional de Saúde. Também o podem fazer, é uma escolha das próprias pessoas. Claro que o que é importante é nós sabermos essa informação para transmitir logo às pessoas, para que elas, no fundo, para uma gestão de expectativas das pessoas e para que as pessoas possam escolher de forma livre onde é que querem, no fundo, que lhes seja administrada a vacina e qual é que é a expectativa de espera se quiserem esperar pela vacina do SNS. Mais uma questão, como é que a farmácia sabe se o utente é institucionalizado ou não? Estas vacinas que são administradas nas pessoas que estão institucionalizadas, elas são administradas diretamente nas instituições. Portanto, nós não ficamos com esse contingente. Nós essencialmente, ou seja, esta primeira fase foi uma fase em que os enfermeiros foram às instituições e vacinaram as pessoas que já lá se encontravam. Portanto, nós nas farmácias não temos esta informação e não é, no fundo, normalmente não é este o nosso contributo, não é nesta população. A não ser que haja uma solicitação, por exemplo, pode haver, de uma instituição privada que quer que a farmácia, por exemplo, disponibilize o serviço. E aí é uma questão mas é do contingente privado, é a nossa gestão. Enquanto que, no caso das outras instituições, o próprio SNS foi a essas instituições e fez a administração diretamente nas instituições. E provavelmente já concomitantemente, das duas. Em algumas circunstâncias, sim. Outras, como já tinha iniciado a administração da vacina Covid, ainda não, mas agora irão, no fundo, completar esse ciclo das duas vacinas nas instituições, precisamente. Ora, o farmacêutico pode deslocar-se a uma empresa para vacinar os funcionários com as receitas do médico da empresa? As pessoas devem dirigir-se à farmácia para serem vacinadas, porque é na farmácia, a farmácia tem de ter uma série de condições em termos de resposta, eventualmente a reações adversas e em relação ao tempo de espera, etc. E, portanto, o serviço, como é da farmácia e é da instituição da farmácia, deverá fazê-lo na farmácia.
mas na realidade conjugando, digamos que a legislação que permite, por um lado, que a vacinação seja um serviço proporcionado pela farmácia e que a farmácia possa prestar serviços domiciliários, conjugando, no fundo, estas duas linhas da portaria, há, no fundo, essa possibilidade. Mas eu recomendaria que as pessoas fossem vacinadas na farmácia, até pela questão dos equipamentos e materiais relativamente a qualquer reação anafilática que possa ocorrer. Uhum. E quantas vacinas do contingente SMS é expectável cada farmácia receber? Pode depender esse valor da distribuição das restantes vacinas do SNS. Nós estamos a trabalhar numa perspectiva de complementaridade entre os centros de vacinação e os centros de saúde e as farmácias. E, portanto, a nossa intenção é direcionar mais vacinas para as farmácias onde há menos acessibilidade a centros de saúde e centros de vacinação, para que a população em Portugal tenha um acesso equitativo às vacinas. Portanto, pode haver farmácias que vão receber 20 vacinas, também depende da dimensão da própria farmácia, e outras farmácias que podem receber 60 ou 80 vacinas. Vai depender, no fundo, também desta rede que se quer montar de acessibilidade à população, que seja complementar. Muito bem. Vamos aqui. Qual é Maria João? Ora, qual o intervalo ideal entre a vacina da gripe e Covid se não forem dadas em simultâneo? São também, pelo menos os 14 dias. Isso, mas... Exatamente. Pelo menos os 14 dias indicados na norma. No caso de não serem administradas em conjunto. Agora estão aqui a colocar perguntas no chat. Bom, o reforço contra a Covid-19, a terceira dose, deve ser administrada após 6 meses da última toma contra a Covid-19? Pelo menos após 6 meses. Pode ser mais. E aqui o SNS o que está a fazer é, no fundo, começar por aquelas pessoas que também começaram por ser vacinadas mais cedo e que, portanto, no próximo mês de janeiro e fevereiro já iria fazer um ano da administração da primeira dose. Portanto, deveremos começar exatamente pela mesma ordem com que começámos a vacinação Covid. As indicações em termos, ou as recomendações em relação a esta terceira dose é que só fará sentido efetivamente pelo menos após 6 meses a última toma. Mais uma questão. Penso que no passado não era obrigatória a receita médica. Este ano é obrigatória? Vacina da gripe? A receita médica sempre foi obrigatória. E a norma da DGS não tem vindo a alterar a sua redação ao longo dos últimos anos nessa matéria, chamando a atenção, não é chamando a atenção, mas dizendo que as vacinas da gripe que estão nas farmácias, em termos do contingente privado, são administradas mediante a apresentação de receita médica. Como referi há bocadinho, para a população com mais de 65 anos, que já se dirige aos centros de saúde e que não tem não necessita de receita médica, o que tem acontecido é que se mimetiza essas condições, porque as pessoas são as mesmas, mais de 65 anos beneficiam da vacinação e não deve haver barreiras adicionais para que a pessoa possa ser vacinada, portanto assume-se o mesmo modus operandi, mas na realidade a vacina da gripe é um medicamento sujeito a receita médica e nunca alterou, digamos assim, o seu estatuto. Portanto, e esta ideia que já explicámos há pouco, não é? No fundo temos estas duas vias. Porque é que uma é gratuita, porque é que a outra não é, quando estamos a prestar um serviço em prol de, não é? Mas esta live vai ficar disponível e, portanto, quem quiser pode depois rever com mais detalhe esta explicação toda que a doutora Ema já anteriormente fez o favor de nos dar. E, entretanto, temos aqui mais uma questão no chat também.
se os enfermeiros estão a aceitar passivamente que os farmacêuticos administrem as vacinas para a gripe. Bom, já fazemos isto desde 2008. E que para a SARS-CoV-2 foi uma guerra. Ok. Emma, não sei se queres comentar. Não, aliás, é só reforçar, nós já vacinamos desde 2008 em vários países, em todo o mundo, os farmacêuticos vacinam. Em relação à Covid-19, também já temos vários países em que os farmacêuticos e as farmácias participam no esforço de vacinação contra a Covid-19. Em Portugal não se tomou essa opção, tomou-se antes a opção de centralizar a vacinação nos centros de vacinação e em determinados centros de saúde, mas temos a expectativa que numa fase de normalização, que a vacina contra a Covid também entre, digamos que no circuito normal dos outros medicamentos e das outras vacinas e que possa vir a ser disponibilizada, dispensada nas farmácias e também administrada nas farmácias por farmacêuticos. Muito bem, esperamos todos isso ansiosamente. E agora temos aqui mais uma questão e que eu acho que se calhar terminamos com esta e que é muito pertinente. No caso dos utentes, tem uma indicação para fazer também a vacina contra a pneumonia, a pneumocócica, se deve ser feita a administração em... Ai, peço desculpa, perdi sem querer a questão. Aí, onde é que ela está? Bom, no fundo é se podemos administrar ou não com a gripe, mas deixa-me ver se eu encontro aqui a questão. Está aqui. Já encontrei. Portanto, se pode ser em simultâneo contra a pneumonia com a vacina contra a gripe e depois como é que é a articulação com a vacina contra a Covid, nos doentes, obviamente, que tenham essa indicação, que façam parte dos grupos prioritários para a dose de reforço da Covid. Sim, a norma aquilo que diz é que quando depois da administração da vacina da gripe com a Covid não se devem administrar mais vacinas e vacinas adicionais. Portanto, não deve haver depois co-administração com mais vacinas que não sejam apenas a da Covid e da gripe naquele momento. E depois há o intervalo que deve ser respeitado. Portanto, não deve haver, no fundo, a co-administração das 3 vacinas ao mesmo tempo. Pelo menos neste momento não há essa recomendação. Mas pode ser administrada estas duas, não é? Na farmácia? Sim. Contra a gripe e contra a pneumonia e depois com o respectivo intervalo da Covid, pelo menos dos tais 14 dias, não é? Correto? Exatamente, precisamente. Para que fique aqui bem claro e não subsistam dúvidas nessa matéria. E agora, se calhar, a última questão, mas no SNS a população sénior maior de 65 não necessita de prescrição médica. Pois, era exatamente o que a doutora Emma estava aqui a explicar. Portanto, quando nós utilizamos na farmácia este contingente que vem do SNS, no fundo tentamos reproduzir aquilo que já acontece nos centros de saúde. E daí, se a pessoa preencher os requisitos dos grupos prioritários, não é? E respeitando tudo da norma, daí que não seja efetivamente necessário. Não é assim? Precisamente. E, portanto, como falavas, mimetizar as condições de acesso, não criando barreiras desnecessárias às pessoas que mais necessitam de ter acesso à vacina da gripe. Muito bem. Eu acho que já respondemos a todas as questões que podemos... Mais uma, a última. Podemos vacinar crianças ou alguma restrição? Ora, a norma, eu acho que são farmacêuticos que estão a colocar estas questões. Eu vou só, se me permite dizer, mas só dizer isto. Norma 006/2021, no site da DGS, também está no ANF online, podem aceder, e consultam estas questões todas técnicas. Mas peço desculpa, responde, por favor. As crianças. Sim, não há nenhuma restrição absoluta em relação ao farmacêutico poder vacinar crianças. Claro que depende da sua avaliação do ponto de vista da idade da criança e se a criança já foi ou não vacinada, etc., para diminuir também o risco de reação anafilática. Se a criança já tem um histórico de administração de vacinas sem reação,
é muito mais provável que não tenha uma reação e, portanto, aí estamos salvaguardados. Todas essas questões, por isso é que é importante o farmacêutico também colocar todas essas questões à pessoa que vai vacinar, no sentido de despistar se o grau de risco, digamos assim, da administração daquela vacina, para poder ou fazer a administração na farmácia após essa avaliação ou reencaminhar para o centro de saúde para uma vacinação acompanhada por supervisão médica. Portanto, a resposta sim, na farmácia podemos, sim, respeitando as regras todas, não é? Sim, podemos também administrar às crianças e depois respeitar as questões todas da norma, não é? Se for até aos 8 anos e se for a primeira vez, tem duas tomas para fazer, com o respectivo intervalo, enfim, a norma, para quem é farmacêutico está tudo na norma. Mais uma pergunta, qual é o intervalo de administração entre a gripe, da vacina da gripe para quem já teve Covid? São coisas distintas. Sim, eu penso que não há nenhuma restrição a nível da utilização da administração da vacina da gripe, mas aquilo que normalmente é a recomendação para a administração de qualquer vacina é que as vacinas não devem ser administradas em pessoas que têm sintomas. Portanto, é uma questão de a pessoa não ter sintomas e de se já teve infecção por Covid, essa infecção estar resolvida. Esteja negativa, não é? Esteja negativa. Precisamente. Mas não há nenhum intervalo de meses, digamos assim. Exatamente. E esta questão aplica-se a outras patologias, como estavas a dizer. Se a pessoa está constipada, com outros sintomas, tem que esperar que fique bem para, de facto, depois poder ser administrada a vacina contra a gripe ou outra. Poderíamos estar a falar de outra qualquer. Exatamente. É uma recomendação transversal a todas as vacinas. Portanto, e daí mesmo não pode... Sim, até mesmo nos questionários para a administração de todas as vacinas, a questão de se sente bem hoje é uma questão que é transversal a todas as vacinas. As pessoas não devem ser vacinadas se têm sintomatologia ou se não se sentem bem naquele dia em particular. Muito bem, Emma, eu quero agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, os esclarecimentos, a tua objetividade e clareza com que respondes e respondeste a tudo. E queria pedir-te se nos queres deixar uma mensagem final relativamente a esta época vacinal, então que vai começar segunda-feira nas farmácias. Bem, para os não farmacêuticos que pertençam a grupos de risco, por favor, vacinem-se. Esta é a mensagem fundamental e aproveitem esta rede de complementaridade para o fazer, quer no SNS, através dos centros de vacinação, dos centros de saúde, mas se tiverem maior acessibilidade através das farmácias, também podem ter toda a confiança nas farmácias para uma administração segura. Aos farmacêuticos, que acompanhem os últimos desenvolvimentos para que efetivamente a partir de segunda-feira saibamos como gerir as expectativas da população e também possamos continuar a fazer o nosso papel de complementaridade ao do Serviço Nacional de Saúde para a proteção da saúde pública. E contribuir sempre para aumentar aqui a taxa de cobertura vacinal contra a gripe e contribuindo para dar mais e melhor saúde às pessoas. Sem dúvida, esse é o nosso propósito. Emma, muitíssimo obrigada, sobretudo pelo teu tempo e a tua disponibilidade. É o recurso mais escasso que de facto nós temos e eu agradeço desde já uma agenda preenchidíssima. Agradeço a todos também estes comentários, aqui estão todos a agradecer aqui os teus esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram connosco neste bocadinho, neste serão. Tenho a certeza que foi muito útil e esclarecedor. E dizer-vos que na próxima quinta-feira cá estarei novamente com uma outra convidada, a doutora Susana, para falarmos sobre a importância dos probióticos para reforçar o sistema imunitário. Na próxima quinta-feira, às 9. Até lá, fiquem bem, com mais e melhor saúde. E sempre a contar com os vossos farmacêuticos e as vossas farmacêuticas. Emma, um beijinho muito grande. Obrigada eu, um beijinho, boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos, com licença.